E é uma coisa muito louca, porque eu não sei é lógico, é porque eu era ator e não sabia. Mas quando tudo isso para dizer, você vê que eu respondo longamente. Tudo isso para dizer, quando eu fui ao programa do Jô naquela tarde, eu fui com a faculdade, porque as pessoas da faculdade já sabiam que eu era engraçado, já sabia que eu gostava de aparecer, de fazer as piadas. Eu, no intervalo das aulas, eu ficava contando, eu ia de grupo em grupo fazendo as minhas imitações dos normais. Eu escrevia textos dos normais e eles falavam, Fábio, conta aqui pra gente. Aí eu fazia ali um texto que eu tinha escrito na minha cabeça, do Rui e da Vani, fazia, eles riam muito, que maravilha, haha. E aí eu ia pra um outro grupo, que ficava ali no meio da quadra, e aí fazia pra outro grupo, eu fazia, sei lá, pra uns 10 grupos, umas apresentações assim. E como eles sabiam que eu era essa pessoa, aí um dia eu tava indo embora, e aí o cara me parou na quadra e falou, Fábio, amanhã a faculdade vai lá no Jô, assistir o programa, você não quer ir não? Aí eu falei, lógico, pô, o Jô, incrível, tá? Ele falou, de repente você pode fazer lá. E eu falei, não, então entrega seus textos pro Jô. Assim, eu pensei, pode ser legal entregar os textos pro Jô. Aí eu fui pra casa, imprimi os textos, no dia seguinte fui lá na faculdade e fui com os textos na mão e eu queria até achar isso, uma fita VHS que eu tinha gravado. Oh, meu Deus. Eu fazendo o Rui e a Vani. Pra mostrar. Pra mostrar, pra dar pro Jô e tal. E aí eu sentei na cadeirinha pra ver o Jô lá entrevistando pessoas e tal. E aí na hora eu pensei, cara, o Jô não vai ver isso. Imagina se o Jô vai pegar minha VHS do moleque que ele nunca viu na vida. O carro dele para na porta do estúdio. Ele não vai ver a minha VHS. Entendeu? E aí eu, nesse meio tempo, falei assim, realmente não adianta eu entregar isso pro Jô, não vai adiantar nada. Então eu vou pedir pra fazer lá na frente. Realmente é uma pessoa que não tinha a menor noção. Hoje, tendo um programa, eu penso, que loucura. Imagina se alguém me pede pra fazer lá na frente um negócio, o caos que tem que pedir autorização. E aí eu escrevi num papelzinho, eu rasguei meu texto, assim, escrevi num papelzinho rasgado, assim, Jô, gostaria de ter uma chance de mostrar um texto de minha autoria, baseado nos normais. E aí, quando deu o intervalo da gravação, eu saí do meu lugar correndo e fui lá até o Jô. A produção ficou apavorada, eu cheguei ao Jô, dei o bilhetinho, abracei o Jô, ele, tudo bem, tudo, Jô, tá aqui, obrigado. E aí a produção, ainda dei sorte que a produção não me expulsou, porque não deveria ter me expulsado de lá. Claramente. Falou, amigo, você não pode fazer uma coisa dessa e tal. Me devolveu para um lugar, porque já tava no tempo de voltar a gravar. Foi no impulso, assim. Foi no impulsão, e eu pedi para fazer lá na frente. E aí eu voltei para o lugar, eu peguei o Jô num ótimo dia, o Jô leu aquele bilhete, deve ter achado curiosíssimo, e aí começou a filmar, eu vi ele conversando meio com o diretor ali, e aí começou a filmar. E ninguém viu que estava filmando, estava todo mundo conversando, porque ele fez, gente, por favor, aqui, eu recebi aqui um bilhete, e aí eu falei, caralho, ele vai ler meu bilhete. Fábio, é isso mesmo, Fábio? Eu tava ali, é isso mesmo, ele queria uma chance de fazer. Ele falou, bom, então tá bom, introdução pro Fábio. E a banda começou a tocar. Quando a banda começou a tocar, é que eu entendi, tá gravando. Porque eu achei que era, o Jô tá lendo aqui pra dizer, Fábio, depois você faz e tal. Sim. Nessa hora, onde tava seu cu? Por enquanto... Em que lugar do planeta? Ainda tranquilo. Eu fui ficando quente, assim. Eu fiquei quente. Eu lembro da sensação de estar ficando quente. O Jô me chamou... Mas eu fazia tanto aquela imitação dos normais, aquele texto que eu fiz lá, eu fazia tanto, que eu fazia ele já mecanicamente. Era mais uma zoeira. Era mais uma zoeira. E a minha faculdade estava lá. Eles estavam muito... animadíssimos. Então, você tinha um bom material e você tinha torcida. Então, você estava um pouco ajudava. mais... Sim, bom material na minha cabeça, obviamente, que funcionava ali, porque eu nunca tinha escrito nada. Não, mas eu digo assim, quando a gente vai escrever uma piada pro palco, você testou, funcionou 5 vezes, é bom. Perfeito. Então, você tinha passado um grupo, todo mundo riu, é bom. Vou fazer lá na frente. Exatamente. E aí eu lembro de o Jô, é você, o que você faz? Então, então tá bom, o palco é seu. E ele se afastou assim... E aí eu lembro de olhar aquela plateia zona toda, e eu expliquei mesmo mais ou menos, então vou explicar, tem o Rui, tem a Vani, então eles estão em casa, aí eu comecei a fazer. E é meio caótico mesmo, é meio lunático aquilo que eu fiz, e a plateia levou tipo uns 30 segundos pra entender aquilo. Que eu e você pulando meio Chaves Rui, vendendo churros, né? Exatamente. Eu falava, o Rui não sei o quê. Vani acha que não sei o quê. O Rui vem para ser não sei o quê. Vani não sei o quê. E aí, eu lembro desse momento da plateia não rindo, e uma angústia minha, e de repente teve uma primeira risada. Com um palavrão, lógico. Teve um cocô, sei lá, um cagar, alguma coisa assim. Que daí teve um... Aí eu, opa, risada. Aí começou... Aí começaram a rir. E começaram a rir de cada piada que eu fazia. Eu fazia uma piada, ria. Fazia uma piada, ria. Aí o Bira riu. Aí acabou. Aí eu olhei pro lado, o Jô tava rindo. Aí carimbou, né? E aí, aí eu lembro assim, eu tava tão louco fazendo... que eu lembro dessa imagem assim, eu fora de mim, me assistindo, eu me vendo fazer aquilo, eu olhando a plateia rindo, e aí eu lembro nesse momento a ficha caindo finalmente.
para usar essa expressão do século XII a.C. A ficha caiu. Ali eu olhei e falei, entendi. É isso que eu quero fazer da vida. As pessoas rirem. Eu quero fazer as pessoas darem risada. Eu sei fazer isso e é assim que eu me sinto inteiro. Então eu nem pensei, eu quero ser ator. Eu pensei, eu quero fazer os outros rirem. E aí terminou, todo mundo riu. O Jô veio, que coragem, você vai pra lá pro teu lugar e tal. Porque noção não tem, né? Parabéns pela coragem. Isso eu gravei em junho. E aí eu gravei, eu gravei em junho de 2002. Aí eu saí de lá, imediatamente liguei pra minha tia no Rio e falei, tô indo pro Rio ser ator. Ela, como assim? O que é isso? Porque